Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem uma história bíblica aqui, olha, parece virar a lógica de cabeça para baixo. É verdade. Já pensou num profeta que fica absolutamente furioso, não porque uma tragédia aconteceu, mas sim porque uma cidade inteira se arrepende e Deus decide mostrar misericórdia? Parece um contrassenso total, né? Total. Exatamente. É uma narrativa conhecida nos seus traços gerais. Jonas, o profeta, recebe uma missão divina bem específica: ir a Nínive. A capital do Império Assírio. Isso. A capital do poderoso e temido Império Assírio, inimigos declarados de Israel, famosos pela crueldade, e pregar o arrependimento lá. E claro, a primeira reação dele é... Fugir para a direção oposta. Exato. Aí temos a tempestade, o grande peixe, a oração dentro do peixe, enfim, ele acaba indo para Nínive. Demora, mas vai. Isso, e a pregação dele é surpreendentemente eficaz. Curta, quase lacônica, mas poderosa. E funciona. Funciona. A cidade inteira se arrepende, do rei ao mais humilde cidadão. E olha que interessante, incluindo até os animais que entram no jejum coletivo. Nossa. Diante disso, Deus revoga a sentença de destruição. E aí que a coisa fica estranha, muito estranha. Em vez de alívio ou celebração, Jonas explode em raiva. Exatamente. Nossa missão hoje, então, mergulhando na análise que a gente recebeu sobre essa passagem, é tentar entender por que essa fúria toda diante de um final, digamos, feliz. Um final feliz para Nínive, né? Não para ele, aparentemente. Pois é, o que essa reação tão humana e ao mesmo tempo tão chocante num profeta revela sobre ele e talvez sobre a nossa própria dificuldade em lidar com a misericórdia. Especialmente quando ela alcança quem a gente acha que não merece, né? Perfeito. O clímax dessa tensão está todo concentrado ali no capítulo 4 do livro de Jonas. O texto é muito explícito. Jonas ficou profundamente desgostoso e irado. Irado com Deus. Com Deus. Ele chega a reclamar com Deus numa oração que é quase uma acusação, na verdade. Sim, essa oração é impactante. Ele diz algo como: "Ah, Senhor, eu não falei? Era por isso que eu fugi?" Ele confessa. Ele confessa, porque eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que se arrepende de trazer a calamidade. E aí ele pede para morrer. É inacreditável. Tira a minha vida, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que viver. É de cair o queixo um profeta preferindo a morte a ver a graça de Deus alcançar os inimigos do seu povo. Essa reação extrema é o gatilho para uma lição muito prática, quase uma parábola encenada por Deus ali na hora. Jonas sai da cidade, constrói um abrigo improvisado. Fica de camarote esperando a destruição que não veio. Exato. Fica ali, esperando para ver o que vai acontecer. Deus, então, faz crescer rapidamente uma planta, uma mamuneira, segundo algumas traduções, para dar sombra a Jonas. Ah, famosa planta. E o texto diz que Jonas ficou extremamente alegre com a planta, com a sombrinha. Olha só, a alegria dele vem por causa do conforto pessoal. Exato. Mas essa alegria dura pouco. No dia seguinte, Deus envia um verme que ataca a planta, ela seca. E lá se vai a alegria. E para piorar, vem um vento quente do deserto e o sol forte, castigando Jonas diretamente. E ele de novo desaba e pede a morte. Que montanha-russa emocional por causa de uma planta. Mas imagino que a análise que a gente está vendo use isso de forma simbólica, certo? Para mostrar algo mais profundo. Precisamente. É nesse ponto que Deus confronta Jonas diretamente. A pergunta divina é cortante. Você tem razão de estar tão irado por causa da planta? Direto ao ponto. E Jonas, na sua teimosia, responde que sim, está irado a ponto de querer morrer por causa da planta. Meu Deus. E aí vem o golpe de mestre da argumentação divina, né? Exato. Deus então estabelece o contraste de forma brilhante. Você, Jonas, teve compaixão por uma planta pela qual não trabalhou nem fez crescer, que nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda.
Uma expressão forte essa, né? Indicando talvez a ignorância espiritual deles, ou até crianças. Provavelmente a ignorância espiritual, a falta de conhecimento da lei de Deus, além de muitos animais. Entendi. A desproporção é gritante. O apego à planta versus a indiferença pelas vidas humanas, milhares delas. Exatamente. Mas, voltando à raiva inicial de Jonas, por que ele ficou tão bravo com o perdão de Nínive? A análise explora as possíveis causas, imagino. O nacionalismo exacerbado, Sem dúvida. o ódio pelos assírios, que eram realmente brutais com Israel. Isso parece óbvio. Ele queria justiça, talvez vingança divina, né? Sim, esses são os motivos mais aparentes e certamente tinham seu peso. Nínive era o coração do império que oprimiria Israel. Era o inimigo. Faz sentido ele não querer o bem deles. Humanamente falando, sim. Mas a leitura que a gente está analisando sugere que a raiz do problema era mais profunda. Estava no próprio coração de Jonas, não apenas nas circunstâncias externas. Mais profundo como? O que essa análise aponta? Orgulho, egoísmo. Isso. A análise argumenta que o problema central era uma mistura de orgulho ferido, talvez pela profecia de destruição não ter se cumprido. Ah, a reputação dele como profeta. Pode ser. E egoísmo também. Isso resultava no que a gente pode chamar de compaixão seletiva. Gostei dessa expressão, compaixão seletiva. O próprio Jonas admite na oração irada dele. Ele fugiu porque sabia que Deus era misericordioso. Entende a inversão? Que loucura! Ele não fugiu por medo de Nínive, mas por medo da misericórdia de Deus. Exatamente. Ele não queria que essa misericórdia específica alcançasse aquela nação. Era quase como se ele discordasse da política divina de graça, sabe? Quisesse forçar Deus a agir segundo o seu critério de justiça. Compaixão seletiva. Essa expressão é poderosa e parece muito, muito atual. A análise conecta isso com situações mais comuns do nosso dia a dia. Sim, bastante. Argumenta-se que essa tendência é muito humana, infelizmente. Temos compaixão por quem gostamos, por quem faz parte do nosso grupo, da nossa tribo. Por quem a gente acha que merece. Isso, por quem consideramos merecedor ou vítima. Mas temos uma dificuldade enorme com o outro, com o diferente, com quem consideramos culpado ou simplesmente desagradável. Aquela coisa do fulano não merece ajuda, ciclana colheu o que plantou. Exatamente. Isso pode se manifestar no trabalho, na vizinhança, na família. E a análise menciona até a polarização social, como as divisões políticas, por exemplo. Isso entra na discussão? Menciona sim. Sem tomar partido, claro. A fonte observa como, às vezes em ambientes muito polarizados, seja entre esquerda e direita ou qualquer outro tipo de grupo, pode faltar essa compaixão pelo outro lado. As pessoas se esquecem que, na perspectiva da fonte que a gente está vendo, a misericórdia divina não deveria conhecer essas barreiras ideológicas ou sociais. Aí se questiona, como é possível cumprir qualquer missão de alcance ou reconciliação se o coração está fechado dessa forma para certos grupos? Faz todo sentido. É uma barreira interna, né? Uma barreira no coração. E isso nos leva de volta à planta, não é? A alegria e a raiva completamente desproporcionais pela planta mostram exatamente essa inversão de valores, esse foco no eu. Exatamente. A análise usa esse episódio para refletir sobre como nós também podemos ficar excessivamente focados no nosso próprio conforto, no nosso bem-estar, nas nossas pequenas conveniências, a nossa planta pessoal, seja lá qual for. A nossa sombrinha particular. Isso. O texto analisado chega a questionar se, por vezes, alguns indivíduos se acomodam com sua própria situação espiritual ou segurança pessoal e deixam de se importar genuinamente com o destino dos outros. Pesado isso. Talvez porque alcançar, ajudar, compartilhar a fé ou simplesmente ter empatia envolva sair da zona de conforto, sabe? Pagar um preço. Essa ideia do preço do desconforto é forte. Quer dizer, a análise enfatiza que a compaixão real, o engajamento missionário ou social, muitas vezes implica abrir mão de algo, enfrentar o incômodo, não é só sentimento. Sim, a fonte é bem direta quanto a isso. Argumenta que o conforto pessoal pode se tornar um ídolo que nos impede de viver a compaixão na prática. Um ídolo.
Cita-se algo como: o que mais importa para uma pessoa cujo coração está desprovido da misericórdia de Deus é o seu conforto. E que qualquer esforço significativo de alcance ou ajuda terá sim um custo, um elemento de desconforto, mas que é preciso estar disposto a isso. Entendi. E, teologicamente, como a análise fundamenta essa ideia de que a compaixão não deveria ser seletiva? Qual é a base bíblica para isso? O ponto teológico central levantado é crucial. Segundo a perspectiva bíblica apresentada na fonte, ninguém, estritamente falando, merece a graça ou a misericórdia de Deus. Ninguém mesmo. Ninguém. Nem Jonas, nem nós. Nem Jonas, com toda a sua religiosidade, chamado profético, nem os ninivitas, com sua crueldade e idolatria, nem nós. Cita-se passagens bíblicas como Romanos 3, Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Ou seja, se a salvação ou o favor divino não se baseiam em mérito, mas puramente em graça, então a base para a gente ficar selecionando quem merece ou não simplesmente desaparece. É isso? Exatamente essa a conclusão da análise. Se a salvação é pela graça, então ela está, por definição, disponível para todos, independentemente do histórico, da cultura, da condição moral ou social. Uhum. Internalizar essa verdade, segundo a fonte, deveria ser o antídoto definitivo contra a nossa tendência à compaixão seletiva. Porque quando se compreende que nós mesmos somos recipientes de uma graça totalmente imerecida. Aí o coração deveria se abrir para estender essa mesma compaixão a outros, né? Não importa quem sejam. Exatamente. Deveria, pelo menos. E aqui é onde fica realmente interessante. Aquela pergunta de Deus a Jonas: você tem razão de estar tão irado? A análise interpreta isso de uma forma bem direta, quase como Deus dizendo: quase um Jonas se liga, né? é tipo, Jonas, pensando bem, eu teria muito mais motivos para estar irado com você, Com você mesmo. que conhecia meus mandamentos, recebeu meu chamado direto e mesmo assim fugiu e desobedeceu, do que com os ninivitas que viviam na ignorância das minhas leis. É uma inversão completa. Sim, essa leitura ressalta a ironia e, vamos dizer, a hipocrisia na atitude de Jonas. Deus foi imensamente paciente e misericordioso com o próprio Jonas na tempestade, no peixe, ao dar uma segunda chance. Ele mesmo era um exemplo vivo da misericórdia divina. Exato. O profeta que exigia justiça para os outros era ele mesmo um beneficiário direto da misericórdia que ele desprezava quando aplicada aos outros. A fonte até destaca que Deus teria toda a razão, entre aspas, para aniquilar Jonas por sua rebeldia e coração duro, mas não o fez. E o livro termina de forma tão aberta, né? Tão abrupta. Deus faz a pergunta final sobre ter compaixão de Nínive, contrastando com a compaixão de Jonas pela planta, e pronto, fim. Acaba aí. Não sabemos o que Jonas respondeu, se é que respondeu, fica no ar. Exatamente. Esse final abrupto é uma das características mais comentadas e, para mim, geniais do livro. A pergunta fica ecoando. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Deixa a reflexão pra gente, né? Totalmente. A história não oferece uma conclusão redondinha sobre Jonas. A análise sugere que a questão final não é tanto sobre a natureza de Deus, o livro inteiro afirma a sua compaixão e misericórdia, mas sobre o estado do coração humano que está ali representado por Jonas. Um coração egoísta. Egoísta, mesquinho, mais preocupado com seu conforto e reputação do que com a vida e o destino de milhares de outras pessoas. Um coração que, no fundo, não entendeu a graça que ele mesmo recebeu. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa análise nos deixa com algumas perguntas bem desconfortáveis, parece. Onde estão as nossas prioridades? Será que a gente ama mais o nosso conforto, as nossas plantas? Sejam elas bens materiais, conveniências, nossa própria tranquilidade? Do que as pessoas ao nosso redor? Especialmente aquelas pessoas que nos desafiam, sabe? De que a gente não gosta ou que considera caso perdido. Nossas preocupações diárias, nossos motivos de alegria e de raiva, eles estão alinhados com essa compaixão ampla que a fonte descreve como sendo divina? Onde é que a tal compaixão seletiva pode estar se escondendo nas nossas atitudes,
nos nossos julgamentos silenciosos sobre quem merece ou não nossa atenção, nosso tempo, nossa ajuda, ou mesmo a graça divina. É um convite, um exame de consciência bem profundo, né? Sem dúvida. Isso levanta uma questão prática importante que a fonte também aborda. Como é que a gente pode cultivar um coração mais compassivo? Com quem temos mais dificuldade em ter compaixão hoje na nossa vida? Como sair da teoria para a prática? Exato. A análise até compartilha um exemplo interessante, que é atribuído ao Dr. Howard Hendricks, de um seminário lá nos Estados Unidos. Que exemplo é esse? Conta aí. Bom, conta-se que ele e alguns alunos decidiram fazer um experimento. Eles escolheram 10 pessoas que eles genuinamente não suportavam, sabe? Pessoas que os tratavam mal, que eram difíceis mesmo. E se comprometeram a orar especificamente por essas 10 pessoas durante um período. Orar por quem não se suporta. Um desafio e tanto. E o resultado relatado na fonte é que, surpreendentemente, todas essas 10 pessoas acabaram se convertendo à fé cristã. Agora, independentemente de a gente tomar o relato literalmente nos números ou como uma ilustração poderosa, A provocação é válida. a provocação é muito válida. Interessante. A ideia de que a oração por alguém pode mudar não só a pessoa, que é o que a gente geralmente espera, mas principalmente o nosso próprio coração em relação a ela. Quebrar nossas barreiras. Exatamente. Talvez o desafio final que essa história antiga de Jonas nos deixa olhando por essa análise seja este. E se, em vez de só julgar, criticar, odiar ou simplesmente evitar aqueles que nos são difíceis, a gente tentasse ativamente orar por eles? Ou dar um passo concreto, por menor que seja, na direção da compaixão, começando justamente por aqueles que mais nos desafiam. O exercício diário, talvez. Exato. A reflexão final que fica é: será que essa atitude poderia não apenas impactar a vida deles, de alguma forma, mas fundamentalmente transformar a nós mesmos, alinhando um pouco mais o nosso coração com essa compaixão ampla e restrita que a história de Jonas, pelo contraste, tanto exalta? Uma pergunta poderosa para a gente levar. Fica aí para pensarmos.